Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui dos exercícios propostos de recapitulação, lá do livro do Ramalho. Essa questão ela está trazendo o início da termometria, que vai fazer algumas alterações, né, as conversões de unidades de Celsius para Fahrenheit e também para uma escala aleatória, ou também conhecida como escala arbitrária. Vem conhecer como é que funciona esse modelo de resolução, para que quando você encontrar esses tipos de exercício, você consiga resolver sem problema. Eu garanto para você que se você pegar a manha da resolução, você não vai errar mais nenhum. Vem com a gente então para resolver isso daqui. Ó. Então ele está falando o seguinte, que tem uma escala arbitrária adotada para um ponto de gelo. O que é o ponto de gelo? Né? Quando o gelo se transforma em água, e para o ponto de vapor, que é quando a temperatura da água vira vapor. Elas são respectivamente uma escala arbitrária, então esses valores do ponto de gelo valem -10 e 240. Tá. Estabeleça as fórmulas de conversão dessas escalas para escalas Celsius e Fahrenheit. Tá bom, determine também a indicação arbitrária para o zero absoluto. Bom, então, o que a gente tem que começar aqui a fazer? A gente tem que começar com as duas escalas para termos uma noção do que cada uma delas vai representar. Veja, ó, eu coloco aqui para a gente, são três escalas, né? Então a gente faz esses três tracinhos que cada uma delas vai ser utilizada como a escala. Ó, então essa primeira aqui, segunda e a terceira. Pronto. Deixa eu puxar um pouquinho aqui mais pronto e apago depois. Aí o que que você vai fazer? Não vai colocar, deixar esses espacinhos, né? Vamos deixar ela bonitinha aqui. Vamos usar só os tamanhos de cada uma delas. Então, eu posso adotar que essa primeira escala, aqui a mais à esquerda, é a escala utilizada para a escala X, escala arbitrária, né? E a do meio a de Celsius e a segunda aí de Fahrenheit. Então, tá bom. Vamos colocar os valores aqui para a gente não ter problema. Então, eu vou chamar ela aqui de θx, e esse valor que é para onde é o valor de ponto de gelo, eu vou colocar aqui em cima, 240 graus X. E aqui embaixo é onde ele entra o ponto de vapor, eu falei ponto de gelo, né? Aqui o ponto de gelo -10x e o ponto de vapor 240x. Vamos colocar assim PV e aqui PG, ponto de gelo e ponto de vapor. Se eu trazer essa realidade aqui para a temperatura em Celsius, eu tenho 100 graus Celsius, é importante você lembrar da temperatura de fusão e a temperatura de ebulição em Celsius, que são 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, e a temperatura quando se fala em Fahrenheit, esse valor um pouquinho às vezes menos desconhecido para você, mas vale em 32 graus Fahrenheit para a temperatura em Fahrenheit, o ponto de gelo em Fahrenheit, e 212 graus Fahrenheit, que é o ponto de ebulição ou ponto de vapor. Tá bom, então aqui eu já tenho montado as minhas duas escalas já prontinhas para a gente. Vamos começar a fazer na escala de conversão de Celsius, aliás, da escala X, né, que a gente adotou, para Celsius. Então, esse aqui eu vou colocar aqui de azul, ó, escala X para Celsius. Então, a escala θx para a escala θc. Então, vamos fazer esse aqui de azul. Tá bom. Então, aqui que a gente faz? A gente usa sempre o modelo que pega o do meio aqui, que é onde está indicada a temperatura θx, menos o de baixo, menos uma das temperaturas que no caso a gente vai adotar, que é o ponto de gelo, dividido pela variação dela, a variação que eu tenho, que é do ponto de vapor, menos o ponto de gelo. Então a gente sempre diz, quando está fazendo esses esquemas, né, que é o do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. E eu faço a mesma coisa na outra escala, no caso aqui a escala Celsius. O do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Fechou. Então eu vou fazer essa igualdade aqui, ó. Quer ver? Ó? Θx, o do meio, menos o de baixo, dividido pelo de cima, ixi, minha reta aqui não está nada reta, dividido pelo de cima menos o de baixo, menos 10. Pronto. Deixa eu marcar aqui para você que essa aqui é a escala de θx para θc. Muito bem. Aí isso aqui vai ser a mesma coisa que eu fiz do lado esquerdo, eu vou fazer para esse. Isso vai ser θc menos zero sobre
do meio menos de baixo dividido pelo de cima menos o de baixo. Sem crise, ó, fechou aqui. O que dá para a gente melhorar nessa equação, né? Melhorando essa equação, a gente vai encontrar que vai ser, ó, menos com menos, o sinal de menos e um parênteses, sinal de menos, vira mais. Então fica θx mais 10 e tudo isso aqui dividido por 200 menos 240 menos menos 10 é 240 mais 10. Isso aqui é 250. Pronto. E esse daqui a gente encontra que θc menos zero é θc e 100 menos zero dá 100. Se você quisesse parar aqui, já estava certo para você, a gente já poderia indicar. Se você quiser simplificar, eu vou parar por aqui e indicar que a temperatura, a escala de conversão de x para Celsius acaba por aqui e eu estou satisfeito, seria muito bem aceito. Eu sei que o Ramalho ele faz algumas simplificações, mas eu acho que isso aqui já é mais do que o suficiente para que você indique como o correto. Agora de preto aqui, eu vou utilizar, deixa eu colocar mais aqui embaixo, aqui de preto, eu vou colocar para você qual que é a conversão da escala. Agora, θx para Fahrenheit. Então, essa é a nossa segunda conversão que a gente tem. E ele pediu para a gente, né? Ele pediu para que a gente pudesse fazer as duas conversões de temperatura. Bom, então nesse caso eu vou usar o mesmo método, o do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Então vai ficar do mesmo jeitão, ó, θx menos menos 10, e tudo isso dividido por, vou fazer aqui, 240 menos menos 10. Isso vai ser da mesma maneira aqui, θf menos 32, o do meio menos o de baixo, ó, percebeu aqui? O do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo, ó, dividido pelo de cima menos o de baixo. Toda vez que tiver alguma escala arbitrária, uma escala diferente, você pode usar esse método que vai dar certo para você. Bom, quando você faz isso, aqui fica θx mais 10, tudo isso dividido por 250, aqui é igual a θf menos 32, dividido aqui, vou fazer bonitinho para você, dividido por 180. Aqui, se a gente quisesse parar aqui, ele não pediu para a gente, ele pediu assim, estabeleça as fórmulas de conversão. Ele não pediu as fórmulas simplificadas. Caso ele pudesse fazer isso, a gente podia aqui simplificar por 10, e aí ficaria 25 e 18, aqui 25 e 100, mas como ele não pediu para a gente vai ficar tranquilo nessa parte. Deixa seguir assim, não tem problema nenhum. Muito bem, então aqui nós temos as duas indicações, aliás, duas indicações não, as duas fórmulas de conversões da escala Celsius e Fahrenheit. São duas respostas já para a gente. Agora, no segundo ponto que ele quer saber de você quanto vale esse zero absoluto determina a indicação da escala arbitrária para o zero absoluto. E a pergunta que fica para você é quanto vale o zero absoluto? Você poderia escolher qualquer uma das duas escalas, enquanto vale em x. Eu acho que é mais fácil a gente usar na temperatura em Celsius, que é um valor mais conhecido. Aqui fica a indicação para você. Quando a gente fala do zero absoluto ou zero Kelvin, ele é a mesma coisa que menos 273 graus Celsius, 15, mas não podemos aqui, como ele o vírgula 15 às vezes não é tão necessário, pode colocar só como menos 273. Então o que eu vou fazer? No lugar aqui de 0 Kelvin, eu vou colocar no lugar do θc, eu vou colocar menos 273. E aí eu vou achar a temperatura em x, em θx. Né? Então vai ficar o seguinte, ó, a gente vai usar aqui θx, usando essa equação, né? Essa equação aqui, ó. Deixa eu usar de vermelho aqui para completar o nosso sistema. Então ficaria θx mais 10, tudo isso dividido aqui por 250, é igual a menos 273 dividido tudo isso por 100. Ok? Então, essa daqui é a nossa...
dividido aqui por 100. O que você pode fazer na hora da sua solução, né, para poder simplificar esse cálculo e talvez aí ficar um pouquinho mais fácil na hora da resolução? Você pode pegar esse valor aqui e simplificar menos 273 por 100, isso dá menos 2,73. Talvez fique mais fácil para você, ou se você preferisse fazer a regrinha de 3, dava do mesmo jeito. Porque 273 por 100, aqui fica 2,73 e aqui fica 1, né? Dividir por 100 nos dois lados, a modo de simplificar o nosso cálculo. Quando a gente faz isso, o que você vai fazer? Você vai pegar esse termo aqui, ó, esse termo, e vai multiplicar por 1, né, que é a simplificação, e esse termo aqui de cima, e vai multiplicar por 250. Boa. Então a gente faz essa regrinha de 3 aqui e encontra o valor do θx, é o que a gente está procurando. Vamos montar aqui então, ó, ficaria assim, então, ó, 1 vezes θx mais 10, e tudo isso é igual a 250 vezes menos 2,73, certo? Quando a gente monta isso aqui, 1 não vai influenciar em nada, mas vai ficar θx mais 10. Isso vai ser igual, deixa eu pegar a minha colinha aqui, menos 682, essa multiplicação dá menos 682,5. E aí, quando eu passo esse mais 10 para esse outro lado, a gente chega que a temperatura de 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius equivalem a menos 692,5 graus X. Pronto. Assim a gente resolve essa segunda parte da questão, que pedia quanto valia o 0 Kelvin. Aqui a gente chega na solução esperada pela gente. Vou colocar aqui esse menos 273, é o que a gente chama aqui do zero absoluto, tá? O zero absoluto é quando a gente tem o 0 Kelvin, e aí esse valor é conhecido pelos estudantes aí, que é equivalente a menos 273. Então, como resposta aqui para a gente, menos 692,5 graus X é a resposta esperada para esse exercício. Ficou com alguma dúvida? Está resolvendo os exercícios aí do Ramalho? Não esquece de mandar alguma mensagem para a gente poder te ajudar. Beleza? Então seguimos aqui com resoluções de termometria. Comecinho do ano, aparece um monte de questões essas de termometria, que eu espero que eu possa ter ajudado você. Ficou com alguma dúvida? Não deixa de mandar suas mensagens. Se esse vídeo ajudou, deixa seu like aqui e também se inscreva no nosso canal. Grande abraço e até a próxima. Valeu!